Então, hoje a aula de história, gente, vai ser sobre a história de uma cidade. Aqui no livro de vocês conta a história da cidade de Palmas. Eu vou ler um pouco dessa história da cidade de Palmas, né, para a gente ver como foi a história dessa cidade, mas depois eu vou explicar um pouquinho da história da nossa cidade, certo? Então, aqui no livro de vocês fala: Mãe, preciso fazer um trabalho sobre a história de Palma, nossa cidade. Você pode me ajudar? Então, aqui, o título fala: Palmas, a cidade mais jovem do Brasil. Palma foi criada com o objetivo de povoar e de desenvolver a região norte do Brasil. Ela é considerada a cidade mais jovem do país, pois sua fundação ocorreu em 20 de maio de 1989. Antes dessa data, havia uma grande fazenda nesta área, que foi comprada pelo governo de Tocantins com a finalidade de construir a cidade de Palmas. Por um tempo, a sede do governo do estado foi nesta fazenda. Nessa antiga sede funcionava atualmente o Museu Histórico de Tocantins, fundado em 2002. O edifício é patrimônio histórico do estado de Tocantins. Olha só, aqui ele fala que Palmas foi construída, né? Então, ou seja, essa cidade foi uma cidade planejada. O que é uma cidade planejada? É aquela cidade que é colocada no papel, como é que vai ser, cada prédio construído, cada casa, cada rua. É uma cidade planejada, diferente de uma cidade que ela é surgida a partir da necessidade das pessoas que começaram a morar ali. Então, ela é uma cidade bem jovem, né, a mais jovem do país. E aqui também fala que ela se originou de uma fazenda. Ela tem um ponto em comum com a nossa cidade, né, Jequié, que também foi originada de uma fazenda. Aí aqui a mãe de Caio fala que vai mostrar um livro que fala sobre a história da cidade dele. Entre os primeiros moradores de Palmas estavam os funcionários públicos estaduais e municipais, contratados para trabalhar na região. Muitos migrantes de diferentes regiões brasileiras também se estabeleceram na cidade, em busca de empregos e de melhores condições de vida. Então, o que seria essa palavrinha aqui, gente? Migrantes, certo? Que já fala aqui, que vieram de diferentes regiões brasileiras. Então, migrantes são pessoas, né, que com a necessidade de vida melhor, muda de um lugar para o outro. Aqui, nesse caso, ia ter a construção de uma cidade. Uma construção de uma cidade não é de um dia para o outro. Então, eles sabiam que ia ter uma oportunidade de emprego, de vida melhor. Então, migrantes são essas pessoas. Palmas foi construída em meio à vegetação do Cerrado e era cortada pelo rio Tocantins, mas o rio foi represado no ano de 1998 para que fosse construída uma usina hidrelétrica. Outra característica comum a cidade de Palmas tem com a nossa, é a que fala que ela é cortada por um rio. A nossa cidade também é cortada por um rio, né? Aqui o rio foi represado para construir a usina hidrelétrica. Vocês sabem que a energia, né, vem da água, mas aqui na nossa cidade, infelizmente, o rio morreu. Foi assim que nasceu o Lago de Palmas, e por causa de sua paisagem natural, a cidade é considerada a capital ecológica do Brasil e recebe muitos visitantes e turistas.
Então, como Palma, ela foi construída ao meio de uma vegetação, né, de vários tipos de plantação. Então, ela é considerada hoje uma cidade ecológica, certo? Então, aqui falou sobre a construção da cidade de Palma. Vocês sabem que uma cidade hoje, para ser construída, requer vários, né? Então, a história de uma cidade. E a nossa cidade? Qual é a história da nossa cidade, da história de Jequié? Então, aqui, ó, uma cidade, para a gente conhecer a história de uma cidade, é preciso, né, a gente conhecer, ó, a origem da cidade, quem foram os moradores da cidade, como se desenvolveu a cidade. E para a gente descobrir tudo isso aqui, temos que fazer o quê? Uma pesquisa, certo? E como iremos pesquisar? Nós iremos recorrer a quê para fazer essa pesquisa? Então, as fontes históricas. Que fontes são essas? Fontes são os lugares que vamos tirar nossa pesquisa. Vamos usar mapas, revistas, né, da época, documentos, jornais e relatos de pessoas que viveram nessa época. Ou até, se a pessoa ainda não estiver viva, vamos procurar o quê? Parentes dessas pessoas para poder contar a história da cidade. Na página seguinte, a formação das cidades. Na história que você leu, Caio descobre diversas informações que fazem parte da história de Palmas, onde ele vive. Ele descobriu, por exemplo, que Palmas tem uma história recente, se comparada à história da maioria das cidades brasileiras. Percebeu também que Palmas foi povoada por pessoas de diferentes regiões do Brasil que buscavam mais oportunidades. Aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ao lado, relevos esculpidos no Palácio da Araguaia, em Palmas, representam um episódio da história do estado do Tocantins. Lugar bem bonito. As cidades podem ser formadas por diferentes motivos. Em alguns casos, elas são originadas a partir de eventos significativos, como a criação de uma indústria ou de uma empresa. Também podem surgir a partir de agrupamentos naturais de pessoas, das antigas vilas coloniais, ou por meio de planejamentos urbanos, como é o caso da cidade de Palmas. Então, foi o que eu acabei de ler. A cidade ela pode se originar de vários motivos. Ela pode ser planejada, igual a cidade de Palma, e pode ser se originada a partir de um grupo de pessoas, ou de uma indústria, ou de uma fazenda, ou de alguma coisa que aconteceu na época, certo? Então, essas cidades elas são surgidas, no caso, né? No caso da história de Jequié mesmo, né? Jequié, esse nome de Jequié é um nome tupi, é um nome indígena, onde o nome Jequi significa cesto. Então, depois vocês vão ver nas pesquisas, né? Vocês vão aprofundar mais na pesquisa, vocês vão ver que a cidade de Jequié pertenceu ao município de Maracás, no ano de 1897, nesse período. Nessa época, tinha um capitão lá, né, chamado João Gonçalves da Costa, que ele era dono de uma fazenda chamada Borda da Mata. Só que aí, muito tempo depois, ele vendeu essa fazenda para José de Sá Bittencourt, que foi o novo dono. Foi a partir daí que veio a cidade de Jequié, né, a partir dessa fazenda. Então, o fundador da cidade de Jequié foi José de Sá Bittencourt. Aí, com o passar do tempo, a cidade foi crescendo a partir da movimentação da Feira Livre, que atraía comerciantes da região inteira. E a cidade foi crescendo. Mas eu não vou falar muito sobre a cidade da gente, porque senão vocês não vão descobrir
quando vocês foram fazer as pesquisas, né? Usar as fontes históricas para fazer essa pesquisa. Então, aqui mesmo tem, ó, uma pesquisa justamente do que eu acabei de falar sobre a cidade, certo? Então, vocês vão fazer essa pesquisa. Então, como eu tinha falado, aqui eu vou ter uma outra pesquisa onde você vai entrevistar alguém conhecido da sua própria família para saber um pouco sobre a história da nossa cidade, certo? Caio recorreu aos livros, você pode recorrer também, né, a livros antigos, pode recorrer à própria internet, que hoje em dia facilita muito a nossa vida. Então, espero que vocês se surpreendam com a história da nossa cidade, viu? Beijo, até a próxima.